vamos dar início no tema desta noite. E o tema que eu quero trazer esta noite é sobre a vitória do cristão, né? Ou que tipo de vitórias que a Bíblia diz que nós, como cristãos, através de Cristo, podemos ter. Então vamos ver qual é a vitória do crente biblicamente, né, nas Escrituras Sagradas. E eu anotei aqui 7 tipos de vitórias. Aí vamos tentar explicar 7 se der tempo. Então vamos começar lendo em Romanos 8. Primeiramente vamos falar sobre a vitória sobre a carne. Vitória sobre a carne, sobre a velha natureza. Romanos 8 e versículo 13. Que nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o versículo 13 é assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então essa é uma das vitórias que Deus nos concede através do Espírito Santo. Nós sermos guiados pelo Espírito, nós vamos ter vitórias sobre a nossa carne, sobre os desejos pecaminosos, sobre a velha natureza, que está em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que tudo se fez novo, as velhas coisas já passaram. Então nós temos vitória sobre a carne, vitória sobre o velho homem e todas as suas concupiscências, os desejos pecaminosos. Porque se nós viver segundo a carne, se nós tiver a nossa vida vivendo na carne, obedecendo a nossa natureza corrompida pelo pecado, morreremos. Mas pelo Espírito de Deus, nós conseguimos nos sobressair sobre a carne. E em Gálatas também descreve a vitória sobre a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Que diz assim: digo, porém, andai em espírito, ou vivei no espírito, e não obedeçam, e não cumprireis a concupiscência ou os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Né? E o verso 16 de novo, ó: andai em espírito, e não cumprirei, e não obedecerão à carne. É uma luta travada, espírito contra a carne. E se nós estiver andando em espírito, teremos vitória sobre a carne. Então esse é o primeiro item, a vitória sobre a carne. Agora vamos ver um outro item, que é a vitória sobre o pecado. Romanos capítulo 6. Vitória sobre o pecado, que é o segundo. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 10. Que diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Deus como
como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio, ou seja, o pecado não vai nos dominar, não vai nos vencer. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então essa é a segunda vitória que Deus nos dá através do Espírito Santo, através de Cristo habitando em nós ricamente. E se nós andarmos na sua palavra, nós teremos vitória sobre o pecado. Mas essa vitória é dia a dia, é constante. Não é uma vitória definitiva agora, né? Vai ser no final. Mas dia a dia, é uma luta constante. Nós temos que ter vitória sobre nós mesmos, sobre a nossa carne, sobre o nosso pecado. E Cristo, ele nos capacita, porque sozinhos, né, sem Cristo, sem o Espírito Santo, por mais bom que o ser humano seja, ele não tem capacidade, né, de se escapar do pecado, porque ele é um escravo do pecado. Mas agora, pela força do Espírito, pela lei da graça, que é mais poderosa que a lei do pecado, Deus nos capacita a nós ter vitória, ter domínio sobre o pecado, sobre a nossa carne. E agora vamos para o item número 3, que é a vitória sobre o maligno, a vitória sobre o diabo. Em Efésios capítulo 6, no versículo 16, diz: tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não só o escudo da fé, mas toda a armadura de Deus, né? Quem ouviu o programa retrasado sabe sobre a armadura de Deus. Por quem por acaso perdeu essa mensagem, está no nosso canal do YouTube, Cristiane e Joel Gomes, a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, nós temos que estar armados, protegidos, né, para enfrentar as obras do maligno. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, com todas essas armas, com as armaduras de Deus, nós vamos ter vitória sobre o maligno. Pelos dardos inflamados, as setas inflamadas. E o item número 4, vitória sobre os falsos mestres. Vitória sobre os falsos mestres. Está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Vitória sobre os falsos mestres. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Fala dos falsos profetas e os falsos mestres. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. E o 4 agora, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencido. Vocês já venceram, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Quem é que está no mundo? É o espírito do anticristo. E por trás dele está o diabo, Satanás. Mas diz aqui o versículo 4, maior é aquele que está em nós, que é Deus, do que aquele que está no mundo, e já os tem vencido. Porque aquele que é de Deus, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, e está na palavra, Deus capacita ele de ter discernimento de espírito. Ele consegue discernir aquele que é de Deus, aquele que não é, através das palavras, das mensagens, pelo conhecimento bíblico. Nós vamos ter vitória sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre o falso profeta. Versículo 5, do mundo, eles são do mundo, os falsos profetas. Por isso falam do mundo, falam coisas do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos
nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Porque os falsos profetas, eles são do mundo. E diz aqui o versículo 5 que eles falam só coisas do mundo. Né? E vamos ver em Filipenses, vai falar um pouco disso também. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 17. O apóstolo Paulo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, tende segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala desses falsos profetas, desses falsos mestres, lobos devoradores. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, o estômago, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Podem ver que a mensagem desses falsos profetas, falsos mestres, a mensagem deles gira em torno só das coisas terrenas, das coisas materiais, da solução de problemas imediatos, para agradar os ouvidos, né, daqueles que procuram tais coisas. E o verso 20: mas a nossa cidade está nos céus, ou a nossa pátria, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele afirma: nossa pátria está nos céus, né? Ele não espera coisas terrenas. Donde esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Quero ler em Gálatas, capítulo 1, e a partir do verso 6. Gálatas 1:6 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: admiro-me de que vocês estejam abandonando. Paulo está tratando aqui com os cristãos de Gálatas, e já é a segunda vez já que ele está falando com eles. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E é o que mais acontece hoje, irmãos, né? Paulo aqui está se admirando que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele evangelho que nós pregamos, né? Tão rapidamente vocês estão abandonando Deus, né, que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E qual é esse outro evangelho, né? Que outro evangelho é esse que nós vemos todos os dias nos evangelismos, nas igrejas, nos cultos? Que outro evangelho? O que é que está sendo pregado hoje nas igrejas? O quê? Culto da vitória. Quando que Jesus e Paulo pregaram o culto da vitória? Né? Nós estamos vendo aqui hoje o tema: qual é a vitória do crente, biblicamente, e o que não é a vitória do crente. O que a Bíblia não fala que é vitória para nós. O que eles estão pregando hoje? Quando que Jesus e Paulo pregaram o culto da vitória? Culto da prosperidade, né? Porque na verdade, quando fazem esses tipos de culto, eles não estão cultuando o Deus verdadeiro, né? O Senhor Jesus. Estão cultuando a Baal, Deus da fertilidade, estão cultuando Mamon, Deus do dinheiro, estão fazendo idolatria, estão cultuando a sua carne. Você acha, irmão, que o Senhor Jesus se despojou de toda a sua glória, foi humilhado, zombado, torturado, né? Recebeu aquela coroa de espinhos,
na sua cabeça, quase perfurando o seu cérebro. Recebeu pregos atravessando as mãos e os pés, sendo cravado na cruz. Recebeu uma lança atravessando o seu lado direito do peito. Recebeu todo aquele castigo e a ira de Deus para trazer prosperidade para as pessoas, para o mundo. Pensa bem, irmão. Tu acha que Jesus ele fez tudo isso, passou por tudo isso para trazer prosperidade, trazer cura de enfermidades, bens financeiros, casas, carros, solução de problemas, felicidade plena nesse mundo passageiro? Não, irmão, não, de forma alguma. A Bíblia inteira diz que ele veio, o Senhor Jesus veio para trazer remissão de pecados, veio para nos resgatar, nos reconciliar com Deus. Ele veio livrar a nossa alma do inferno do lago de fogo eterno. Ele veio vivificar o nosso espírito morto, que estava separado de Deus. No Evangelho de João 12, 27, quando Jesus ele fala assim pro Pai: Pai, salva-me desta hora, né? Mas ele disse: não, para esta hora eu vim. Ele ainda afirma: para esta hora eu vim. Que hora? A hora da cruz. A grande hora, o grande momento de ser crucificado, de receber a ira de Deus no nosso lugar, de salvar, né, a humanidade perdida, aqueles eleitos, aqueles escolhidos que ele escolheu. Ele veio derramar o sangue por nós. Ele não veio a essa hora para trazer prosperidade financeira, para trazer vitória, para trazer isso e aquilo. Para esse momento eu vim. Todo o propósito de Jesus, o único propósito que ele teve, a vinda de Jesus, foi para resgatar a alma do homem perdida. Não foi para isso. É para remissão de pecados. Para esta hora eu vim, ele disse. E na oração de João 17, que ele faz ao Pai também, ele diz: Pai, por eles eu me santifico. A oração de Jesus a Deus: por eles eu me santifico. Jesus, ele viveu a sua vida inteira. Ele teve que viver uma vida santa, separada. Ele se santificou, ele se absteve do pecado, não por ele mesmo, mas por nós. Vocês acham que ele se santificou para nos dar prosperidade, bens financeiros, bem-estar nesse mundo? Não, ele precisava se oferecer puro e imaculado para Deus aceitar o sacrifício. E o que os apóstolos ganharam por pregar a cruz de Cristo? O jovem Estevão foi apedrejado até a morte. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Se contar os outros apóstolos também que tiveram mortes terríveis, né? Quem lê o livro dos Mártires vai saber. Isaías, por ser profeta e falar a verdade de Deus e exortar o povo, mesmo o povo não se convertendo, ele foi cerrado ao meio por pregar a mensagem de Deus. Esse evangelho que está sendo pregado hoje aí é fácil de pregar. O que eles pregam? Venha para a campanha de prosperidade, venha para o culto de vitória, o culto de cura divina, o culto da conquista. Com toda certeza, olha, quem anuncia esse tipo de cultos e campanhas, né, com todo respeito, vai atrair só povo carnal, só carnalidade, só materialistas, avarentos, gananciosos. Se você, irmã que está ouvindo, que organiza cultos, né, e campanhas, chama pregadores, se você continuar com essa mentalidade e fazendo isso, com certeza você não ama a palavra de Deus. Porque se você tivesse amor na palavra de Deus, se você fosse fiel e obediente, você não iria anunciar e não pregaria o que Jesus e Paulo não ensinaram, não pregaram. Você teria zelo pela palavra. Se a palavra diz isso, é isso. Se não diz, não diz. Então não vou fazer. Não sou obrigado a fazer coisas, programações nas igrejas, culto disso e disso e daquilo, se a Bíblia não diz para fazer isso. Eu não tenho exemplo disso no Novo Testamento, na doutrina para a igreja. Entende? Porque Jesus e os apóstolos, eles não ensinaram e não pregaram esse tipo de coisa. Aonde na Bíblia que os apóstolos, né, a igreja do Novo Testamento fizeram campanhas e cultos especiais? Isso é tudo invenção do homem. E tudo que vem do homem não vem de Deus. Não vem da sua palavra. Tem aqueles que ainda dizem que Jesus veio
né, que Jesus também veio para trazer prosperidade, que nós temos necessidades de coisas neste mundo, né? Mas só que Jesus não precisaria vir para trazer esse tipo de bênçãos materiais, porque antes da vinda de Jesus, Deus sempre abençoava o povo, sempre fazia isso. A encarnação, morte e ressurreição de Jesus só teve um único propósito: resgatar a nossa alma perdida. E a Bíblia diz que no seu nome era para ser pregado o arrependimento e perdão de pecados. E foi isso que os apóstolos pregaram. Deus falou em Gênesis, né, ao homem: do suor do teu rosto comerás, e em fadigas de trabalho terá o teu sustento. Quer ter prosperidade? Trabalhe, estude, economize, né? Seja prudente. E se Deus quiser fazer mais, se Deus quiser te abençoar, se Deus quiser fazer mais a teu favor, glórias a Ele, bendito seja Ele. Mas não é regra para Ele fazer campanhas de vitória. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus abençoa justos e injustos. Até os ímpios Deus abençoa. Então não diminua a cruz de Cristo e o Evangelho puro, dizendo que Cristo veio nos dar prosperidade. Você está blasfemando da cruz de Cristo. Estão distorcendo o Evangelho, como disse Paulo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e não o poder de Deus para a prosperidade de todo aquele que crê, como muitos ministérios pregam. Eu recebi a unção da prosperidade. Está descendo aqui na igreja uma unção de prosperidade. Quanto heresia, irmão? Aonde que existe unção de prosperidade? O Evangelho, ele veio para salvar, e não para nos dar vida boa e aconchegante neste mundo. Mundo que a Bíblia diz que os céus e terras e tudo que nela há estão entesourados, guardados para o fogo. Diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas os avarentos, gananciosos, materialistas, carnais, falsos profetas, adulteram o Evangelho para cuidar de coisas terrenas e passageiras. É isso que eles fazem. Agora, se tem irmãos com problemas financeiros, o que a igreja faz? Não, irmão, vamos fazer uma campanha, né? Uma campanha para Deus abrir as portas. Sabe o que a Bíblia diz? 1 Coríntios capítulo 16, 2 Coríntios capítulo 8 e 9. A igreja deve se reunir e fazer coleta para ajudar o irmão que está com dificuldade financeira. Não fala para fazer campanhas de vitória. Não fala isso. Na primeira carta de João, no capítulo 3, do verso 16 ao 18, o apóstolo João diz que, ele diz assim: quem, irmãos, né? Qual é o irmão que tiver bens no mundo, né? Bens neste mundo, e ver o seu irmão com necessidades, passando trabalho, e não estender a mão, fechar o coração? Como pode permanecer nele o amor de Deus? Entende? Então tem muitos irmãos e igrejas omissas, né? Aí, em vez de ajudar o irmão, de fazer coleta, como diz a carta de Coríntios e 2 Coríntios, as ofertas e as coletas, que são os dízimos que são cobrados nas igrejas hoje, são para o suprimento dos próprios irmãos. Mas eles não fazem isso. Não, irmão, vamos fazer uma campanha para Deus abrir a porta. Sendo que os irmãos mesmo podem se reunir e resolver isso. Mas eles querem oferecer um culto, né, de prosperidade, de solução de problemas, que com certeza não é um culto a Deus. Estão cultuando eles mesmos, estão cultuando o ventre, o próprio estômago. Então, se tem algum irmão com dificuldade financeira, a solução é a própria igreja se reunir, coletar, e é a obrigação da igreja ajudar esse irmão. A Bíblia manda isso, fazer isso. A Bíblia dá exemplos disso. E não para fazer campanha de prosperidade, de desamarrar isso, desamarrar aquilo. Não, está simplesmente revelado na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Está tudo lá bem direitinho. Fazer coletas para ajudar os irmãos com necessidade.
os irmãos mais pobres, os irmãos que estão desempregados, o irmão que tem mais ajuda o irmão que tem menos ou que não tem nada. É assim. Não fala para fazer campanha de nada. Agora, se algum irmão está passando por algum problema, né, interior, ou seja, qual for o problema, o que que Jesus ensina a fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta, né, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Não é para fazer campanha de 7 dias, de 21 dias, entende? Então essa é a maneira bíblica de agir nesse tipo de situação. É a coleta para os irmãos, é ajudar os irmãos. Qual é o irmão que tiver bens no mundo, né? Diz a carta de João que eu falei ali. E vê o irmão com necessidade, pode ajudar e fecha o coração e diz, não, irmão, vamos fazer uma campanha. Mas o irmão já tem a maneira de ajudar, como manda a Bíblia, como está revelado já para fazer. Aí o que não foi revelado fazem, que é a campanha da prosperidade, para abrir a porta, o culto da vitória, o culto da libertação, né? E por aí vai, né? É grande a criatividade, né? A criatividade que não está na Bíblia, né? É claro. Culto de cura divina e libertação, né? Aonde que tem isso na igreja? E nos ensinos dos apóstolos, né? Agora tem dia para Deus curar e libertar? Entende? Parece que são controladores do Espírito Santo, sendo que não existe culto de libertação na Bíblia, não existe culto de cura divina, não existe dia especial para Deus curar, entendeu? E a libertação que a Bíblia ensina é a libertação do pecado, do erro, do engano. Mas como que a pessoa vai se libertar se não é pregada uma palavra de arrependimento, de juízo, né, de remissão de pecados? Como é que ela vai se libertar com palavra de prosperidade, de bênção? Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 8, Gálatas 1:8, continua a leitura. O apóstolo Paulo continua dizendo, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um outro evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, veja que os gálatas já tinham recebido o evangelho que Paulo tinha pregado, que seja amaldiçoado. Versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de homens. Não recebi de pessoa alguma. Nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi direto do Senhor Jesus Cristo por revelação. Então esse evangelho que Paulo prega, que Paulo pregou por revelação direta de Cristo, o povo não quer. O povo quer inventar outros tipos de evangelho, né? É isso que o povo faz hoje. E vamos ver agora o quinto item, que é a vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo. Que está na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira João 5, a partir do versículo 4. Versículo 4 e 5. Vitória sobre o mundo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O que é o mundo? É vitória sobre esse sistema corrompido e pecaminoso. Porque a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. Deus, ele nos capacita a ter vitória sobre o mundo, sobre esse sistema. Nós temos domínio, temos vitória para não nos contaminar, não nos corromper.
José no Egito, ele viveu no Egito, mas ele não se contaminou, não foi corrompido. Ele teve domínio sobre o Egito. Daniel na Babilônia também. Ele se manteve puro, ele não se contaminou. E tiveram vitória, porque Deus os capacitava. E Deus faz isso conosco também, pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. E nós andando pelo Espírito, né? Temos que andar em Espírito. Teremos vitória sobre o mundo como eles tiveram. José no Egito, Daniel na Babilônia. E item 6, vitória sobre tribulações. Vitória sobre as tribulações. Que está em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10 e versículo 13. Vitória sobre tribulações. Não sobreveio a vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então Deus, ele nos capacita pela graça, pela misericórdia, a suportar as tribulações, as aflições. Também fala muito disso também em Filipenses, no capítulo 4, verso 11. O verso 13 primeiro. Filipenses 4:13, que é muito conhecido, né? Muita gente usa esse versículo de forma isolada. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou em Cristo que me fortalece. É normal de ouvir muito, eu posso todas as coisas, naquele, eu posso tudo, né, irmão? Não, eu posso tudo o quê? Vamos ver a partir do 11. Não digo isso como por necessidade, o apóstolo Paulo dizendo, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E aí então ele diz, posso todas as coisas. Que coisas? Isso nós vemos. Eu posso estar abatido, posso passar necessidade, posso padecer, posso estar bem, posso estar mal. Em todas as situações eu posso. Eu tenho graça, de Deus me concede graça para ter vitória sobre isso, para ter domínio sobre isso. E é onde fala muito disso também em Romanos. Romanos capítulo 8, o verso 37. Que é muito usado de forma isolada também. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores. É só esse versículo que é falado de forma isolada, né? Ou seja, tu vai ser vencedor em tudo, irmão. Tu vai prosperar, tu vai ser rico, tu vai ser isso. Mas vamos ler mais um pouco acima o contexto, né? A partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados, considerados como ovelhas para o matadouro. E aí então ele diz, mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, ou seja, Cristo nos capacita a vencer essas provas. Somos mais que vencedores. Nós somos capazes de vencer isso em Cristo. Mas não dessa forma como é pregado hoje. Posso todas as coisas, somos mais que vencedores, né? Tu é cabeça, tu não é cauda. O único cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. Verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a vitória sobre tribulações. Agora, esse evangelho de cultos de vitória, cura divina, cultos de libertação, prosperidade, são heresias, irmãos. São heresias, sinto muito em dizer, né? Sinto muito, mas eu tenho que respeitar a Bíblia. Antes de tudo, eu tenho que agradar a Deus, temos que pregar o evangelho para agradar a Deus. Sinto muito em falar isso, mas isso é heresia, irmãos. É antibíblico. Não faz parte do ensino do Novo Testamento, do ensino dos apóstolos, é antibíblico. Esse tipo de evangelho não salva, não convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não traz temor de Deus. Se o Senhor Jesus viesse pregar hoje nas igrejas de hoje, seja qual for a denominação, ele seria expulso pela igreja, pela liderança. O povo evangélico de hoje não gosta mais do verdadeiro evangelho. Eles não suportariam a pregação de João, capítulo 6, quando o Senhor prega para o povo e o povo vai embora. Ou várias vezes, quando Jesus pregava para o povo queria apedrejar ele. Jesus, ele não seria aceito hoje nas igrejas, por incrível que pareça. Porque as igrejas hoje estão abandonando o evangelho. Estão abandonando a cruz de Cristo. Querem saber das coisas rápidas. Né? Ele seria expulso. O povo evangélico de hoje não gosta do evangelho, puro e simples. Sempre tem que inovar alguma coisa, fazer algo diferente, tem que ter algum entretenimento para segurar as pessoas na igreja, tem que fazer campanhas carnais para satisfazer a carne, o ego das pessoas, mesmo que não faça parte da doutrina, mesmo que não faça parte do ensino bíblico, apostólico. Mas a igreja hoje é menina, está uma meninice hoje. São levados por todo o vento de doutrina, como disse o apóstolo Paulo. Qualquer coisa que os homens inventam hoje, vira doutrina na igreja. Vira regra. Entende? Vamos para o último item. Que é item 7, vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Vitória sobre a morte. Verso 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele está falando aqui da morte do corpo. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, ó Hades, a tua vitória, que é o mundo dos mortos? Ora, o aguilhão da morte, aguilhão significa força, poder de ferir. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Cristo, né, além de nos dar a vitória, mais importante,
que é a vitória sobre a morte eterna, que ele vivifica o nosso espírito morto, o nosso espírito morto caído, que estava separado de Deus pelo pecado. Ele nos dá essa vitória. E por último nos dá a vitória sobre o corpo, a imortalidade do corpo. Essa é a vitória sobre a morte do corpo. Tem a vitória sobre a morte eterna e a vitória sobre a morte do corpo. E uma última passagem, em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, adornada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais ainda: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, e o fim, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, olha só o que ele diz no final, versículo 7. Quem vencer, ele dará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será por meu filho. Quem vencer, irmãos, a nossa luta, a nossa vitória definitiva, vai ser duas possibilidades. Ou é quando nós fechar os olhos aqui antes de Cristo voltar para nos buscar, ou quando Jesus, soar a trombeta e ele aparecer nos céus. Aí depois disso, o diabo, o mundo, a tentação, o pecado, não nos alcançará mais. Então teremos a vitória definitiva. É a vitória final. Por isso que ele diz: ao que vencer. Não existe uma vitória definitiva antes disso. A gente tem que ter vitórias constantes todos os dias, sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo, sobre as tribulações, sobre o maligno. Como eu descrevi nesses 7 itens aqui. Agora, como diz nas campanhas de igreja, venha ter a tua vitória. Não existe isso, irmão. E nunca é pregado a vitória sobre o pecado, sobre a carne, sobre o mundo. É sempre uma vitória financeira, é uma porta aberta, é uma solução de problemas, entende? Sendo que é um evangelho que Cristo não pregou. Então, já encerrando, eu sei que muitos não aceitam essa mensagem, porque já estão tão acostumados com as tradições do ministério que estão servindo, seja qual for a denominação, mas que são regras de homens e não de Deus, porque se não está na Bíblia, não é de Deus. É só preceitos humanos, Sei que é muito confrontativo, mas não fique bravo. Mas se você se considera um filho e filha de Deus, dê graças a Ele por ouvir esta mensagem, porque Deus exorta e corrige, a todo aquele que Ele ama e tem por filho. Então, se você é um filho de Deus, aceite com mansidão essa palavra e se corrija, dos seus erros, Se você é líder de ministério, entende? Se você organiza cultos, enfim, acolha com mansidão essa palavra, e tudo aquilo que não está na Bíblia, não devemos fazer. Se não está na palavra de Deus, não temos obrigação de fazer. Amém? É isso que eu queria falar hoje. Glória a Deus. Bênção de Deus, irmão João. Olha, estou maravilhado aí como Deus tem usado o irmão. Isso é palavra viva, irmão? Palavra penetrante, que corta mais que espada de 2 gumes.
Glórias a Deus, e penetra todas as coisas, até a alma. E olha, realmente, né, irmão, como o irmão falou, tem muitos que não aceitam a palavra de Deus. Isso que é um absurdo, né, irmão? Olha, isso que é triste. Como o irmão falou, né, a palavra de Deus, ela é simples, ela tem que ser pregada como ela é. Ali em João capítulo 10, verso 10, quando Jesus diz que eu vim para dar vida e vida em abundância, o que é ter vida em abundância, né, irmãos? É ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, convivendo conosco, né, fazendo parte do nosso ser, sendo um somente em nós, né, nos acompanhando no dia a dia, nos guiando, nos mostrando o caminho, nos dando sabedoria, colocando amor cada vez mais no nosso coração, nos dando entendimento da sua palavra, nos encorajando para vencer as tribulações, as adversidades. Isso que é ter vida em abundância, e não é ter dinheiro em abundância. A palavra não diz ter dinheiro em abundância, não é, irmão João? É, irmão Marion. Fale. Mas também essa passagem que tu citou em João 10:10, né, que eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Sim. A gente falou, muitos usam essa passagem para pregar a prosperidade ao extremo, né? Exato. Mas só que vida em abundância é que as pessoas não estudam, como tu fala também, né? Que se for ver o significado de abundância, né, no significado literal grego, ela significa vida sem fim. Amém. E quando que nessa vida aqui, nesse mundo terreno passageiro, nós vamos ter vida sem fim, né? Essa vida em abundância que ele veio trazer é a vida eterna no céu. É a vida eterna. Glória a Deus. É a vida eterna no céu. Aqui ele vai nos dar as condições de viver nesse mundo passageiro, né? Como foi falado aqui, né? Sim. Mas agora, se ele quiser fazer nós ricos, né, Amém. materialmente, né, aproveita, porque a Bíblia diz, né, que Deus fez o rico e fez o pobre, né? Sim. E o rico e o pobre se encontraram, e aos dois fez o Senhor. Ele fez, aprove a Deus, né, fazer João Batista pobre, né, e Davi rico. Agora, qual dos dois que era mais homem de Deus? Né? Os dois tinham o mesmo valor para Deus. Agora, não é regra para Deus me fazer rico. Tem ministério que diz que se tu não prosperar financeiramente, a tua fé tá... Meu Deus. Quer dizer que tu está amarrado, tem alguma coisa na tua vida. Tu tá em pecado, irmão Joel, se não prosperar, misericórdia, né? Tá com encosto, irmão. Tá com... Meu Deus, e como o irmão falou, né? Poxa, as pessoas até se desviam, né, porque ficam tristes, né? Que não conseguem um melhor emprego, um melhor salário. Agora, irmão, assim, ó, né? Porque como eu falei, vai ter aqueles, né, que vão discordar, né? Que vão querer refutar, né? Nós aí. Mas só que não podem, né, refutar o Espírito Santo e a revelação da palavra, né? É verdade. Contra nós até podem fazer algo, mas contra o Espírito Santo que revelou a palavra que nós lemos, eles não podem fazer nada. Não pode. João Batista perdeu a cabeça por pregar a verdade, né, irmão? Arrependei-vos, raça de víboras. E a palavra é isso aí, irmão, é direto, se arrepender do pecado. A vitória sobre o pecado, né? Que nem o irmão pregou agora, entregou a mensagem. São várias vitórias do crente, né? Nós tudo podemos... E é no dia a dia, né? No dia a dia, irmãos. E a vitória final é só naquele dia, né? Só naquele dia que o pecado, a tentação, o diabo, o mundo não vai nos alcançar mais, né? Exato. Aí a vitória é definitiva. A vitória é definitiva. E é triste, né, irmão? Nós vemos aí tantas pregações nesse sentido aí de levar as pessoas para a vida abundante financeiramente, quando estão distorcendo a palavra de Deus. É bom, né, irmão, também dar mais uma frisada também naquela parte mais ou menos do meio da mensagem, né, que estou falando que quando o irmão se queixa, né, que está com um problema, está passando por uma dificuldade, o primeiro passo deles é fazer uma campanha, né? Sendo que já está revelado ali que, né, em 1 Coríntios ali, né? Sim. E para fazer as coletas para ajudar esse irmão, né? Exatamente. Não para fazer campanha. Bem lembrado. Eu te pergunto, né, irmão Joel, quando é que alguém chegou e te perguntou se tu está precisando de alguma coisa em casa? Nunca, irmão. Não. Tu tá bem, irmão? Como é que tá passando? Como é que tá a família? Tudo tranquilo lá? Tem o arroz, a carne na geladeira, tá tudo bem? Os armários estão cheios, tu tá empregado, como é que tá as coisas?
É só campanha da prosperidade para mim, para ti que se vire, cada um por si. Aí o primeiro passo é fazer a campanha da vitória, o culto da libertação, o culto da prosperidade. Nós estamos aqui agora no nosso ministério agora, Deus, ele baixou uma unção de prosperidade, que eu nunca vi unção de prosperidade. Jesus amado, é o final dos tempos, irmão. Então, bem na verdade mesmo, muitas igrejas, muitos irmãos, eles estão sendo omissos, né? Eles estão se escondendo, né, daquilo que já foi revelado, né? Qual é a forma de ajudar nesse caso, né? E se o irmão tem algum problema, né? Nem ensinou Jesus, né? Vai no teu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vai te ouvir e te recompensará. Sim, ele conhece todas as nossas necessidades, meu irmão, então não tem desculpa. E ele vai agir através dos irmãos, né? Exatamente. Deus, ele não vai descer. É verdade. Deus, ele habita em nós, ele vai agir através de nós. E a nossa vitória é dia após dia, é minuto a minuto. E aí, como diz a carta de João, qual é aquele irmão que tendo bens no mundo, né, e vendo o outro irmão em trabalho, necessidade, fechar o coração, não ajudar, né? Como pode para permanecer nele o amor de Deus? Não tem como, né? Uma pessoa é cumpridora da palavra, é obediente, ou então ela está em pecado, né, irmão? Está seguindo heresias. E o pior de tudo é que as pessoas que ensinam heresias, falsos mestres, heresias encobertas, palavras persuasivas, doutrinas de demônios, e tem uma multidão, né, que tem comichão nos ouvidos e está indo atrás. São pessoas carnais. E se Cristo viesse pregar hoje, ele seria expulso das igrejas. Meu Deus, Paulo, Pedro, Jesus Cristo, não entrariam. Em primeiro lugar, eles ficariam apavorados, né? Que claro, Jesus sabe tudo, todas as coisas, mas se pudesse Paulo voltar hoje em dia, meu Deus. Olha, Jesus, ele veio e ele deixou toda a mensagem para nós repetir, né? Nós apenas temos que ser praticamente papagaios, né? Transmissores daquilo que já foi falado, já foi revelado. Exato, e Paulo até fala, né? Poxa, se não é que preguei em vão, meu Deus. Quer dizer, hoje em dia parece que Paulo pregou em vão a palavra de Deus. Sim. Misericórdia, são poucos aqueles que estudam a palavra, que procuram a verdade. E agora, que nem a gente falou, a gente se sente muito de falar isso, né? Mas cultos de vitórias, cultos de bênção, de prosperidade, cultos de libertação, né? Sentimos muitíssimo aí em desapontar os irmãos, né, que organizam isso, mas isso não passa de heresia, irmãos. Heresia é aquilo que não é bíblico, aquilo que não está na revelação de Deus. A invenção do homem, né, irmão? Do Novo Testamento para nós. É tudo invencionice. Quer dizer, irmão, nós sabemos que a palavra é eficaz, irmão. A palavra é eficaz. Porque no momento que alguém prega a palavra de Deus, não é pela palavra bem colocada, pela bela voz do pregador, não. Ela tem que ser pregada e é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na vida das pessoas. Só que não está sendo pregada a palavra. Então o que estão fazendo? Usando artifícios, né, irmão? Estão usando aí campanhas mirabolantes. Que podem controlar o mover do Espírito Santo. Não, vem hoje que é o dia da cura divina. Vem hoje que é o culto da libertação. Vem hoje que é o culto da vitória. Exato, eles têm que criar formas alternativas, né, chamativas, para encher as igrejas. Quer dizer, onde está o temor do povo, né? Porque exatamente as pessoas vão para as igrejas e não são alimentadas. Né? Irmão, esse evangelho ele não salva, ele não liberta realmente, ele não perdoa pecados, ele não salva a alma. Não adianta. Esse evangelho aí é fajuto. Como disse o apóstolo Paulo, é outro evangelho e é maldito. Com raríssimas exceções, né? Sabemos que temos homens e mulheres de Deus, tementes a Deus, que pregam a verdade, pregam a palavra de Deus, mas sabemos também que a grande maioria não faz isso, né, irmãos? Não, e também tem até irmãos sinceros, né, que fazem esse tipo de coisa, que eu creio que são sinceros, mas por tradições, né, por costumes de homens, porque aprendeu assim, porque a igreja faz isso, né? Exatamente. Mas na Bíblia nós temos que respeitar primeiro a palavra de Deus, né? Exato, se não seguir a cartilha daquele ministério, ele não passa a obreira, não é consagrado a diácono. Regras, preceitos e costumes de homens, como disse Jesus. Exato, meu Deus, é triste, irmão, é uma opressão. O coração está longe de mim, né? Em vão me adoram com os lábios, né? Exato, eles criam dogmas
né, criam preceitos de homens, e isso aí entristece o Espírito Santo de Deus, né, meu irmão? Graças a Deus que Deus é amor, Deus é justiça, e Ele, apesar de tudo isso, Ele ainda tem derramado seu amor, né, suas bênçãos para aqueles que são fiéis, que são tementes a Deus. Nós sabemos que temos uma grande igreja, né, um grande número de irmãos tementes a Deus, são homens castos, mulheres de Deus, enfim. Mas é triste, né, irmão? Sabemos que o sistema religioso, ele está aí, com todas as suas heresias. Mas aí tu pensa bem, né, irmão? Aí tem o culto. Bom, tem diversos cultos, né? O culto da vitória, o culto da libertação, o culto da cura divina, o culto da prosperidade. Se é um culto para Deus, já não é para Deus, né? Se é uma campanha de culto de vitória, disso, daquilo, é para mim, não é para Deus. Exatamente. Eu não vou estar prestando um culto para Deus, eu vou estar prestando um culto para outro Deus, que é idólatra, Mamon. para ele solucionar o meu problema. Vai adorar Mamon, né, irmão? Vai adorar. Mamon. Eu vou lá para olhar para o meu umbigo. Não, eu quero a minha bênção. Eu não vou lá para pensando em Deus, adorar Deus, não. Eu vou lá porque eu quero isso, porque eu estou precisando disso. É bem ao contrário. A gente vai para dar a Deus, né? Vai para nos doar. Prestar culto a Ele, não prestar culto a nós, né? Porque o culto hoje, como tu fala também aí, é antropocêntrico, né? O centro do culto é o homem, né? Exato. Tudo gira em torno do homem. Não é mais cristocêntrico, né? Teocêntrico, que Deus, né? É o centro de tudo. Né? Nós vamos lá para entregar, para dar para Ele, né? Começando automaticamente nós somos abençoados. Né? Começando pelos louvores, né, irmão? Ah, é minha vitória, minha vitória tem sabor de mel, é tudo eu, eu posso. Dá de volta aquilo que é meu. Dá de volta. Meu Deus, e o louvor para Deus, né? O que é louvor, né? Nós já aprendemos isso aqui, né? Estudamos, louvor é elogio, né, irmão? Nós sabemos que elogio, e vamos elogiar quem? Temos que elogiar a Deus, agradecer, dar honra, graça, dar o nosso louvor, nosso elogio a Deus. Aí tem louvores antropocêntricos, né? Que nem o irmão falou. Culto é isso, né? Culto significa homenagear, né? Homenagear, exatamente. Aí, bom, aí já vai para a pregação, passa pelos louvores. E aquela emoção inteira, né, irmão? Quando, na verdade, o culto ele tem que ser racional, não emocional. Não temos que tocar na nossa emoção, com entendimento, exatamente. Não é aquele louvor tocar e meu coração vai, eu fiquei... tocou meu coração, eu fiquei emocionado, chorei, acho que é o Espírito Santo, não, é a minha emoção que está acho que é Deus que está me tocando ali, né? Não, na verdade estou olhando para mim e vendo meus pecados, me arrependendo de alguma coisa que eu tenho cometido. Na verdade, esses tipos de cultos aí, de campanhas aí, com vários títulos de campanha, né? Prosperidade, isso e aquilo, na verdade, Deus ele fica sentado numa cadeira de costas, né? Porque ele não está participando desse culto. Misericórdia. Que é um culto que não é para ele, né? Exatamente. Eles vão adorar outro Deus que não é o Deus da Bíblia, né? Que não é o Senhor Jesus, que ele não ensinou isso, não pregou isso. Sim. Então é demônios, né? Exatamente. Deuses idólatras. Então tá, irmão Joel. Então tá, irmão. Agradecemos a tua... mais uma palavra aí, né? Amém. Olha. Alerta do povo aí, sinto muito aí se desagradei alguém, né? Mas é a pura verdade. Temos que agradar a Deus, né, irmão? Olha. É por amor a eles, né, irmão? Por amor às almas que nós temos esse programa aqui, né? Não é competição de quem sabe mais, quem sabe menos, não, irmão. Fazemos isso, né, para ferir ninguém, né, para desrespeitar os ministérios, mas... Não, a honra e glória é para nosso Deus, né, irmãos? É que os irmãos se alertem, né, a liderança, os pastores, preguem a verdade. Porque um dia esses pastores, né, irmão João, vão prestar contas, vão dar contas de si. Principalmente os líderes, né? Exatamente, é isso que eu digo, né, que a liderança vai prestar conta, por quê? Porque o talento deles é maior, a responsabilidade é maior, porque eles são guias, né, são pastores das ovelhas, são responsáveis pelo correto ensino da palavra de Deus. Quem sabe naquele dia quantos pastores não vão ser salvos, mas o seu rebanho vai. Aí o rebanho chega lá, cadê o pastor fulano? O pastor fulano não está aqui, que tristeza. Quer dizer, não. E aí, no julgamento dos crentes, vai ter o julgamento dele, né, irmão? Ele não vai estar lá, não vai estar
Mas que tristeza, né, irmão? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por quê? Porque ensinou errado. Falsa doutrina, doutrina de demônios, de homens. É triste, né, irmãos? Eles não se apercebem que vai chegar esse momento, vai ter esse momento do julgamento de todos naquele dia, irmão. E é tempo, né, de nós nos alertarmos. É tempo de examinarmos as Escrituras nas nossas casas, dia após dia, no nosso trabalho, quando tiver um tempinho, no ônibus mesmo, né, irmão? Não quer levar a Bíblia para ler no ônibus? Tem Bíblia no celular, baixa no smartphone. Hoje em dia tem vários aplicativos, várias Bíblias que dá para baixar no celular. Vai lendo a Bíblia, vai lendo a palavra, vai meditando nas Escrituras, de dia, de noite, vai buscando conhecimento, pedindo sabedoria para Deus, para que Deus ensine o real significado daquilo que está lendo. Enfim, é desse jeito, né, irmão, que tem que ser feito, que a pessoa tem que buscar mais o conhecimento da palavra, se aprofundar mais, para poder também ensinar e pregar corretamente a palavra como ela é. Porque a palavra é simples, irmão, não tem... Se tem uma palavra difícil, procura no dicionário, irmão. Não precisa ser dicionário bíblico, né, Manuel? Hoje em dia tem vários dicionários, Aurélio aí. Tem vários recursos. Vários recursos, irmão. No computador, no celular, tem vários dicionários, né? O tradicional, no dicionário mesmo. Enfim, não tem desculpa, irmão, para fazer o certo, para buscar o conhecimento de Deus, para buscar mais a presença de Deus e se preocupar em ensinar corretamente aqueles que são o seu rebanho, né? Eu falo para as lideranças, para os pastores, ensinar a palavra de Deus. Isso aí que nem o irmão João nos apresentou nesta noite, que Jesus ele não veio para dar a vitória financeira, não, seria, olha, todo o sofrimento dele foi para eu ser rico, misericórdia, né? Então não precisava de Jesus ter morrido. Era só ele dizer, não, eu vou te escolher, tu vai ser rico e pronto, acabou. Não, mas ele já abençoava o povo antes, né, irmão? Quando ele queria curar alguém, ele mandava o anjo lá para agitar as águas, né? Ele curava as pessoas também através do profeta, né? Então, não tinha necessidade do Senhor Jesus, né, vir para isso, né? Suar gotas de sangue, né, como ele suou lá no Getsemane, né? Sim. Para nos vir da prosperidade e coisas financeiras. Ele teve que vir pessoalmente, porque só ele poderia ter feito esse sacrifício. Exato. Então tá certo, irmão João. Mais alguma colocação, alguma palavra que o irmão quer deixar? Só queria deixar então, né, que os irmãos fiquem alerta então, né, e não se iludam, né, com esses tipos de anúncios, de campanhas de vitória, né, porque isso é passageiro, né, isso é tudo fábulas, como disse o apóstolo Paulo, né. Sim. E deixo também mais uma passagem que o Senhor Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, que aquele que vencer até o fim, né, não sofrerá de forma alguma o dano da segunda morte, e eu lhe darei um novo nome. Essa é a promessa do Senhor Jesus, né? Que bênção, irmão. Olha, bênção de Deus. Então, Deus abençoe os irmãos aí, muito obrigado. Amém, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor. Glória a Deus. Então tá, né, irmãos? Tivemos aí o nosso querido irmão Joel, trazendo mais uma vez, né, como sempre, uma maravilhosa mensagem, uma palavra edificante, uma palavra que nos alegra, né, irmãos? Que nos traz conhecimento, que nos esclarece muitos pontos